Então, acaba de acabar o jogo aqui, né? Botafogo 0, Grêmio também 0, né? O que falar desse jogo, né? O que falar desse jogo, cara? Espetacular, cara. Eu falei assim, é muito triste que a gente tenha que ficar feliz porque o Grêmio jogou bem contra o Botafogo, né? A gente ficava feliz até pouco tempo atrás, a gente ficava feliz com vitórias contra o Botafogo, porque historicamente o Grêmio tem mais vitórias, né, contra o Botafogo, e nos últimos anos, principalmente o Botafogo não estava tão bem, né? Eu acho que ele teve um time muito forte em 2013, aquele que foi uma surpresa em 2017 na Libertadores, mas de resto, nesses últimos anos o Botafogo estava muito fraco. E a gente tem que comemorar, porque o Botafogo é o líder, né? O atual líder do campeonato, tá na semifinal da Libertadores. E o Grêmio, mesmo assim, conseguiu jogar muito bem contra o Botafogo. Tanto ofensivamente no primeiro tempo, o Grêmio chegou muitas vezes no primeiro tempo. E uma parte do segundo ali, teve uns 5 minutos ali, ou até um pouco mais, que o Grêmio também dominou ofensivamente, assim. Mas principalmente no primeiro tempo e defensivamente, porque o Botafogo não conseguiu chegar, né? O Botafogo, quando conseguia quebrar aquela linha de meio de campo do Grêmio, que quase não conseguiu muitas vezes, quando ele conseguia, ele parava na volta da área do Grêmio e não sabia o que fazer, porque o Grêmio estava muito bem postado em volta da área, ele defendendo. Daí tinha cruzamento, tinha chute de fora da área, tudo, e acabava devolvendo a bola pro Grêmio. Então o Grêmio foi muito bem defensivamente, a gente tem que ressaltar isso, né? Até os comentaristas ali do jogo do Premier falaram que fazia bastante tempo que o Grêmio não era vazado no jogo e eu acho que mereceu não ser vazado, né? Inclusive o gol que foi impedido do Botafogo também foi um cruzamento para a área ali, né, do escanteio e o Igor Serrote desviou no primeiro pau, que daí caiu no Júnior Santos que chutou ali para dentro da área. Então foi tipo um bate-rebate, assim, não foi nada bem construído pelo Botafogo, né? Foi muito mais, tipo, um acaso ali, né? Mas, cara, o Grêmio jogou bem, a gente tem que ressaltar muito isso. Eu falei que ia ser 3-1 pro Botafogo hoje, né? Então, tipo, um empate com um desempenho muito bom que o Grêmio teve, foi muito bom mesmo, assim. Se o Grêmio jogasse assim todas as partidas, o Grêmio estaria em oitavo, sexto. Estaria onde está o Internacional, por exemplo, falando nosso rival. Estaria nessa casa, assim. Mas não sei se às vezes parece que o Diego Costa comentou um pouco de salto alto, né, sobre o Grêmio no último jogo do Criciúma, sabe? Eu acho que é a mesma coisa que o Grêmio fazia ano passado e em 2022 na Série B, sabe? O Grêmio quando joga com a corda esticada, sabe aquele nível de concentração extremo assim, que se der uma desconcentrada é gol dos adversários, tipo aquela concentração máxima assim, o Grêmio joga bem, cara. O Grêmio joga bem. Só que, claro, é muito difícil tu fazer isso muitas vezes seguidas, né? Porque o desgaste é muito grande, né? E hoje foi um dia que o Grêmio jogou assim, tipo, super concentrado, cara. Muito concentrado. E parece que todo jogador do Grêmio jogou bem hoje. Todos. Até os que vêm comprometendo jogaram muito bem. E destaque ainda pro primeiro tempo daquele trio que eu falei, Edenilson, Aravena e Cristaldo, cara. No segundo tempo eles sumiram, deram uma diminuída, né? Deu uma diminuída, tudo mais. Esses três aí até foram substituídos. Quem entrou bem, né? Principalmente defensivamente, mas entraram bem. O Natan, o Monsalve, né? O Igor Serrote, né? No guri da base, lateral, entrou pra meio que fazer uma dupla de lateral com o João Pedro ali, porque o Alex Telles, né? Entrou muito bem, tava aparecendo bastante ali, subindo bastante. Entraram muito bem, então, cara, quando o Grêmio joga super concentrado, o Grêmio joga isso aí. Só que eu sei, é difícil jogar sempre super concentrado, sabe? E foi justamente o que aconteceu nos últimos 2 jogos. Mas enfim, como eu ia falando ainda do resultado, que empate é bom, não é bom pra classificação, tá? A gente sabe que não é bom pra tabela. Tá todo mundo de trás encostando no Grêmio, chegando pertinho, que é muito perigoso. Mas a gente tem que levar em consideração uma coisa, cara. Era a derrota certa hoje, né? Então, tipo, às vezes a gente tem que comemorar esse um ponto, porque esse ponto era nada antes do jogo. Todo mundo dava a derrota do Grêmio, todo mundo dava uma vitória do Botafogo. Então, acaba virando algo a se comemorar, porque era uma derrota certa. E eu falo assim, olha, eu falo isso desde 2021, quando o Grêmio caiu, né?
Empate é muito ruim para quem tá disputando título, Libertadores e tudo mais, mas empate é muito bom para quem tá lutando contra o rebaixamento, tá? No ano de 2021, o Grêmio teve mais vitórias do que, tipo, o 11º colocado do campeonato. 2021, que o Grêmio caiu, o Grêmio tem mais vitórias do que muitos times que não caíram, tá? Eu acho que era até o 11º mesmo. E só que empatou muito pouco, deve ter empatado, sei lá, 3, 4 vezes. E tinha muita derrota, muita vitória e muita derrota. Então esse um pontinho é o que salva lá no final das contas. Um empate a mais, a gente tava na Série A em 2022, sabe? Então, cara, é bom, esse empate é muito bom. Agora, imediatamente olhando a tabela não é bom, mas eu acho que lá pro final vai fazer uma diferença bem boa, tá? Agora vamos falar de arbitragem, né? Patético, juiz patético pros dois lados, tá? É um juiz que conversava muito, pavão, né? Queria se aparecer muito. Teve falta não marcada pro Grêmio, teve faltas não marcadas pro Botafogo, teve cartões amarelos nas horas erradas, pros jogadores errados. Teve lances que deveriam ter sido vermelho e não foram. Tem lances que não deveriam ter sido vermelhos e foram. E eu nem vou falar do Grêmio, vou falar do Botafogo. Eu tô falando no geral. Eu acho que no geral ele foi muito mal. Eu acho que pros dois times. Tu lembra que eu falei que o do Criciúma era mal intencionado porque ninguém era tão ruim assim? Eu continuo com essa afirmação. Eu acho que ele tava mal intencionado. Mas esse árbitro de hoje era ruim porque ele errou pros dois lados, cara. E o momento mais patético foi a expulsão do Monsalve, cara. Aquela expulsão do Monsalve foi patética, cara, patética. Mas enfim, o Monsalve até ficou muito indignado com o jogador do Botafogo, né, naquele momento ali, por ter fingido tudo. Mas, tipo, ele nem queria, o Monsalve não queria nem reclamar com o juiz, e pra cima do juiz, queria pra cima do jogador do Botafogo, pelo que ele fez, sabe? É praticamente um antijogo, né? Mas eu acho que ele errou muito pros dois lados, tá? Eu nem vou puxar a brasa pro lado do Grêmio, porque teve vários lances que eu achei que poderia ser alguma coisa pro Botafogo, que o jogador do Grêmio deveria ter tomado amarelo e não tomou, então eu acho que o juiz foi patético no geral hoje, no geral. Mas eu acho que a expulsão do Monsalve acabou prejudicando muito o Grêmio naquele final, sem contar os 12 minutos de acréscimo, né? Aquilo foi um absurdo, cara, aquilo foi um absurdo, até a transmissão, né, do Sport TV, que puxa muita brasa pro Rio e São Paulo, tava tipo, vendo, né, tinha noção do quão ridículo tava sendo, 12 minutos de acréscimo. Mas enfim, resumão. A gente esperava uma derrota, a gente empatou. A gente esperava uma atuação muito ruim do Grêmio, como ele vem tendo. O Grêmio no primeiro tempo jogou muita bola, no segundo tempo jogou um pouco menos, mas mesmo assim controlou defensivamente o jogo e teve sim momentos de ataque. E foi bem. Os destaques do primeiro tempo pra mim era Vena, Edenilson e Cristaldo. Do segundo tempo eu acho que o time no geral jogou muito bem, assim, equilibrado, principalmente na parte defensiva, foi todo mundo muito equilibrado. Segundo tempo de todo mundo nota 8, assim, eu acho que tava todo mundo muito ligado. E essa é a diferença que faz, né? Quando o time não tá conseguindo resultados, quando a gente joga com a corda esticada, com a concentração no nível máximo, é isso que a gente consegue. Um baita jogo contra um time que deveria ter goleado a gente. Contra o atual líder do campeonato, semifinalista da Copa do Brasil. Copa do Brasil não, da Copa Libertadores, né? Então, tipo, a concentração acho que fez com que o Grêmio jogasse muito bem hoje. E talvez o Renato tivesse razão no que ele falou, por mais que a gente sabe que não é, tipo, viu, escalei o que vocês queriam e não deu certo, a gente sabe, não, ele tá meio desesperado pra achar uma solução pro Grêmio, que não tá encontrando, e também achou que essa fosse uma solução, né? Mas daí, se pega aquela frase dele, levando em consideração que é tudo verdade que ele falou, né? Tipo, que ele realmente tentou e, assim, ó, toma aí, não, pra vocês verem que não dá. Realmente talvez não dê pra jogar os dois juntos, né? Tem que ter alguém ali do lado direito ou do lado esquerdo pra ser um pouco mais forte na marcação, como foi o Edenilson hoje, né? Fazer um meio de campo com talvez menos qualidade, mas com mais fôlego, mais físico, mais marcação, né? Hoje deu certo e nos dá expectativa pra ganhar Fortaleza na Arena sexta-feira que vem. Muito obrigado por assistir até aqui, né? Deixa o like aí, deixa o gostei, manda pra aquele gremista que vai gostar, se inscreve, comenta aí, cara. Por que o Grêmio jogou tão bem hoje, né? Quais foram os motivos que fizeram o Grêmio jogar tão bem hoje e não ter jogado bem nos últimos 2 jogos, inclusive perdido pro Criciúma em casa? Por que hoje o Grêmio mostrou futebol, mostrou concentração, desempenhou um ótimo papel, né, contra o líder Botafogo? Por quê?
Então é isso, a gente se vê na próxima, que é sexta-feira que vem, né? Porque tem eleição no domingo, então vai ter jogo quinta, sexta e sábado. Sexta-feira de noite contra o Fortaleza em casa. Espero que a arena esteja lotadíssima aí na sua capacidade atual, pra gente ver uma baita vitória do Grêmio, porque a gente precisa logo se afastar dessa zona. E em casa não dá pra dar bobeira, em casa tem que ser vitória, cara. Não pode repetir o que foi a última quarta-feira. Então é isso, feito, e a gente se vê nessa próxima aí. E eu espero que com a Churumela.